E hoje, pessoal, nós vamos estar conversando sobre isso. Eu confesso que essa semana, estudando esse texto, muitas vezes eu choro quando eu estou estudando o texto, mas a mensagem de hoje que Deus tocou no meu coração, gostaria que você prestasse muita atenção, é a continuação da nossa série Construindo uma Igreja segundo o Coração de Deus. E nessa série a gente viu o poder transformador da palavra, como que a palavra orienta a igreja. Nós também refletimos um pouquinho sobre o poder do evangelho que determina a vida do cristão. Que evangelho é esse? As boas novas de salvação através de Cristo Jesus. Depois a gente conversou também um pouquinho sobre nova criatura, ou seja, o poder do evangelho, quando chega na minha vida e na sua vida, o que ele transforma? Nossos conceitos, nossos valores, não muda só a nossa mente, mas mudando a nossa mente, aquele processo de metanoia, muda o nosso comportamento, muda as nossas ações. E por que as nossas ações e comportamentos mudaram? Porque os nossos valores mudaram. Esse é o evangelho que alcança. Aí na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o anunciar, ou seja, já que esse evangelho, essa palavra se tornou uma realidade na minha vida, é dever de todo aquele que se diz cristão falar da palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra. E é interessante porque o anunciar da palavra, a gente viu, não é uma sugestão, é um mandamento, é mandatório. Ide e pregar o evangelho. Se eu e você somos cristãos, temos a obrigação de falar de Jesus. Se nós não falamos de Jesus para as pessoas, estamos desobedecendo a Deus. Então a gente viu isso biblicamente. Se você não fala de Jesus, você está desobedecendo ao Senhor. Fale para a pessoa que está do seu lado. Está falando de Jesus? Ah, pastor, não estou. Então seja bem-vindo. Você está desobedecendo a Deus. Então você está desobedecendo. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tema bem bacana, que é membros do corpo ou consumidores do culto. Hoje nós vamos refletir sobre o que é ser igreja. O que é ser igreja? E nós vamos trafegar aqui por alguns pensamentos da palavra de Deus sobre o que é ser igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós vamos ver algumas coisas aqui através do texto do apóstolo Paulo, que eu confesso para você que mexeu muito dentro do meu coração, porque às vezes nós temos uma concepção equivocada do que é ser igreja. A gente acha que ser igreja é algo normal. A gente acha que muitas vezes, estou generalizando, que esse nosso ajuntamento aqui é normal. E a gente leva isso como algo simples, mas não. O ser cristão envolve diretamente ser igreja. E nós vamos ver aqui que para eu construir uma igreja segundo o coração de Deus, é necessário nós fazermos parte do corpo de Cristo. Mas vamos ver o que é fazer parte do corpo de Cristo. Porque às vezes a gente acha que fazer parte do corpo de Cristo é só falar que eu sou crente. Não. Nós vamos ver biblicamente. Você não é um cristão verdadeiro e nem eu se não fizermos parte do corpo ativamente. Não somos. Podemos falar que somos cristãos, mas se não fizermos isso que Jesus Cristo nos ordenou como igreja, eu e você, detalhe, não somos cristãos verdadeiros. Isso mexeu comigo. Porque não adianta só eu falar que eu sou crente ou eu creio em Deus. Se eu não participar do corpo, nas concepções e diretrizes que a palavra me orienta, eu não posso dizer nem que sou crente. Eu nem posso dizer que sou cristão. Se eu não exercer o que é ser um cristão, membro de um corpo, e não estar ativamente envolvido com este corpo. E nós vamos ver todo esse raciocínio que o apóstolo Paulo, ele constrói sobre, sabe o que Cristo fez? Ele nos libertou para que a gente seja membro de um corpo. Ser membro de um corpo, pessoal, ele vai trafegar entre a igreja de Corinto, depois ele vai trafegar um pouco entre a igreja de Éfeso, vai mostrar o que é ser um corpo. Pessoal, ser igreja é isso aqui.
tudo o que vocês imaginam sem ser essas diretrizes não é ser igreja. Ah, mas eu sou igreja. Não, você sozinho não é igreja. Igreja é o ajuntamento, é o corpo. Nós sozinhos somos membros. Igreja é o ajuntamento. Ou seja, não existe eu ser um cristão, porque ser cristão é ser membro de um corpo. Então não existe ser um membro isolado. Não existe ser um membro que não é atuante. E eu gostaria de balizar esse nosso raciocínio bíblico pessoal no Novo Testamento, na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Então, por favor, abram suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 4, versículo 15 e no versículo de número 16. Efésios 4, verso 15 e verso de número 16. Os irmãos que encontraram, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com o crente do seu lado. E assim como eu sempre falo nos cultos, crente tem que ter Bíblia física. Bíblia no celular, muito bacana, mas crente tem que ter Bíblia física. Tem que saber procurar o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento. Tem que ter familiaridade com a palavra, pessoal. Então, Novo Testamento, Efésios capítulo 4, verso 15 e verso 16, diz assim o texto da palavra. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, humildemente me apresento diante do teu altar, com o temor e o tremor de sua palavra. E te peço perdão, Senhor Jesus, primeiramente, de todos os meus pecados que eu cometi, pecados no meu olhar, pecados nos meus pensamentos, pecados no meu falar e até na minha conduta cristã. Eu te peço perdão. Se algum desses campos eu fiz algo que não agrada ao Senhor, me perdoa. Que entristeceu o teu Espírito Santo, me perdoa. Leva cativo o meu coração e mente com o dos teus filhos também, da tua igreja que se reúne aqui nesta manhã, para que possamos compreender a tua palavra. Repreenda toda obra do mal e todo jugo maligno das trevas e fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo. Que as palavras que chegarem aos nossos ouvidos, que o teu Espírito Santo as conduza ao nosso coração, para que elas gerem em nós vida essa com abundância e o entendimento, Senhor, do que é ser igreja. Nos exorta, nos alerta, nos confronte, nos corrija e nos cure nesta manhã. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Nós acabamos de ler uma carta que o apóstolo Paulo ele escreve, meus irmãos, por volta de 60 e 62 depois de Cristo. Cristo inicia o seu ministério no ano 30, termina o seu ministério no ano 33, que começa a contar a era do Novo Testamento, no ano 33. Cristo morre, ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus e derrama do seu Espírito, que nós vemos que em Atos capítulo 2 se cumpre a palavra: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no ano 62, 62 depois de Cristo, o apóstolo Paulo se converte.
Em uma de suas viagens missionárias, ele chega até a cidade de Éfeso. Chegando na cidade de Éfeso, ele vê que é uma das cidades, meus irmãos, que tinha uma cultura muito impregnada do Império Romano. E o Império Romano, como era um império conquistador, ele permite que várias culturas, várias pessoas se acheguem e morem nessa cidade. Então começa a ter uma pluralidade de crenças. Eu creio nisso, eu creio naquilo outro. E era normal para a cultura daquela cidade de Éfeso. Principalmente com esse império e essa cultura que eu já disse aqui algumas vezes, greco-romana. Ou seja, os romanos permitiam que as pessoas chegassem nas cidades e tivessem as suas crenças e as suas práticas de culto. Porque o Império Romano gostava de governar e deixar as pessoas livres para fazer o que elas quisessem com as suas crenças. No entanto, que elas pagassem os impostos. Pagassem os impostos para Roma. Por isso que em uma das tratativas do Novo Testamento, quando questionam Jesus sobre o pagamento de impostos, ele fala, olha, o que está nessa esfinge aqui, nessa moeda? Ah, a imagem de César. Dar a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, porque a cultura romana exigia a cobrança de imposto para todos os cidadãos que faziam parte daquelas províncias. E Éfeso era uma cidade que estava ligada a Roma. O apóstolo Paulo chega nessa cidade, prega o evangelho, e essa cidade então começa a se converter. Aonde nós vimos que Paulo prega o evangelho e a cidade de Éfeso começa a se converter e institui uma igreja. Atos capítulo 19, você pode anotar. Atos capítulo 19, Paulo chega na cidade de Éfeso, uma cidade ali com a cultura completamente grega, ateniense, e ele prega o evangelho chega nas pessoas e as pessoas começam a se converter. Só que no meio dessa cultura, em Atos capítulo 19, tinha muita magia no meio do povo, tinha muito ocultismo no meio do povo, tinha muitas coisas e muitas práticas no meio do povo, e no meio deste povo pagão, que não acreditava só em Deus, mas em vários deuses, é constituída uma igreja abençoada. Igreja essa que depois que o apóstolo Paulo constitui presbíteros, o texto diz, depois você pode ver a partir de Atos capítulo 25, ele constitui presbíteros, ele coloca Timóteo como pastor daquela igreja. E juntamente com Timóteo tinha outros servos que era Arquipo e também Priscila, Áquila e Priscila. Então essa igreja, depois que o apóstolo Paulo vai constituir outras igrejas, como Filipos e nas cidades da Galácia, ele deixa Timóteo e os cooperadores Áquila e Priscila auxiliam Timóteo com a igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso vem crescendo, vem tomando corpo. É essa igreja também que depois de um bom tempo, João, o apóstolo, em Apocalipse fala, olha, igreja de Éfeso, você é uma igreja que trabalha, você é uma igreja muito bacana, eu conheço as tuas obras, mas você abandonou o primeiro amor. Só que essa igreja de Éfeso era uma igreja abençoadora. Era uma igreja que as pessoas vinham e gostavam de fazer parte da igreja de Éfeso. Era uma igreja que trabalhava muito. E quando eu falo no trabalho, é o trabalho no reino de Deus, é o desenvolvimento do reino de Deus. E eles trabalhavam ao ponto que em Apocalipse, Deus, o próprio Cristo, elogia. Eu estou vendo o trabalho de vocês, eu estou vendo a perseverança de vocês, eu vejo que vocês colocaram em prova aqueles que se diziam ser apóstolos, líderes ministeriais, mas na verdade, eles eram como se fosse lobo no meio de ovelhas. Eu percebi isso, mas vocês guardaram a minha palavra, vocês guardaram a sã doutrina, vocês não se desviaram do evangelho. Vocês não pregaram coisas para que as pessoas gostassem de vocês, vocês não pregavam aos corações das pessoas para que as pessoas fizessem parte da igreja de Éfeso, não. Vocês levaram o evangelho genuíno de perdão de pecados e de arrependimento. Só que uma coisa eu tenho contra vocês, o amor de vocês se perdeu no meio do caminho porque teve uma interrupção de processo. Era essa igreja, uma igreja abençoadora. Só que quando o apóstolo Paulo, então,
ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, que era uma igreja abençoadora, ele estava preso em Roma. Quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, que ia ser julgado pelo imperador, que seria a sua morte, ali nessa prisão, o apóstolo Paulo escreve algumas cartas que são intituladas historicamente como cartas da prisão. Essas cartas da prisão ele escreve Efésios, ele escreve também a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta ao Filemon. Ou seja, dentro de uma prisão, ele escreve para a igreja de Filipo, dentro dessa mesma prisão ele escreve para a igreja localizada em Colosso, dentro dessa mesma prisão ele escreve a carta a Filemon. E dentro desta prisão ele escreve em Éfeso. Só que Éfeso, ele tem um tratamento com essa igreja diferente. Éfeso tem 6 capítulos, e olha que interessante. Nos 3 primeiros capítulos, quando o apóstolo Paulo trata, ele vem tratando de doutrina e falando, olha o que é ser uma igreja perfeita. A igreja perfeita é isso que está aqui, ó, nos 3 primeiros capítulos. Nos 3 primeiros capítulos ele vai tratando, meus irmãos, de várias práticas e do que é ser uma igreja perfeita. Ele vai tratando sobre a unidade do corpo, ele vai tratando sobre a eleição, ele vai tratando sobre a salvação, ele vem tratando sobre a graça de Deus, ele mostra, olha, na teoria, o que é ser uma igreja perfeita está aqui. Vivam em amor, vocês são eleitos por Deus, a graça alcançou vocês são uma bênção, igreja de Éfeso. Ótimo, Paulo! Isso, na teoria, é muito fácil dizer que eu sou uma bênção, que a graça me alcançou, que eu fui salvo pela graça, que é o favor imerecido, que eu tenho que andar em unidade, que eu sou eleito por Deus, chamado para ser sacerdócio. Beleza! Mas e na prática? Aí o apóstolo Paulo faz um tratado em Efésios muito bacana. Os 3 primeiros capítulos ele trata a teoria. No capítulo 4 ao 6 ele fala, olha o que é ser igreja na prática. Só que quando a gente vai na prática é diferente, né, irmãos? Quando a gente tem o conceito na mente, mas vai aplicar a nossa vida na segunda-feira, aí que mostra se a gente é crente ou não. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, na segunda-feira você continua sendo crente, irmão? Agora fala assim para ela, você consegue aplicar a palavra de Deus na sua vida na segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Ou é mais fácil aplicar no domingo? Só quando a gente está no meio de crentes, que até o nosso vocabulário muda. Rapaz, irmão, graça e paz, bom dia. Só que esse mesmo vocabulário que a gente tem aqui todos os domingos é o vocabulário que a gente usa na segunda com os nossos amigos? É o vocabulário que a gente usa na terça, na quarta, na quinta e na sexta? É o vocabulário, as palavras, as posturas que a gente tem no domingo é a mesma? A paciência que nós temos aqui no domingo é a mesma paciência que eu tenho na segunda, na terça, na quarta e na quinta? Na sexta e no sábado? É a mesma paciência? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Aqui na igreja você exerce paciência, graça e misericórdia. Na sua casa você consegue exercer paciência, graça e misericórdia? Não precisa responder. Só pensa. Só pensa. E o apóstolo Paulo fala, agora então, pessoal, nós vamos ver o que é ser igreja. E começa no capítulo de número 4. Só que olha que interessante, no capítulo de número 4, no versículo 1 até o versículo 6 de Efésios, capítulo 4, que nós lemos, ele vai falando sobre, exorta sobre como que a gente vive em unidade dentro do corpo de Cristo. Com divergência de opiniões, mas em unidade. No versículo 7 até o versículo de número 14, Paulo vem falando sobre os dons espirituais e os ministérios estabelecidos para amadurecimento dos crentes e da igreja. Aí no versículo 15 e 16 nós chegamos no texto que é a base da nossa reflexão, que é onde Paulo conclui todo esse bloco de ideias dizendo o seguinte, o corpo só cresce, que é a igreja, quando se edifica e cada membro cumpre o seu papel. Guarde isso, pessoal, guarde isso. A maturidade espiritual não acontece no isolamento.
A maturidade espiritual não acontece no isolamento, mas na conexão com os outros membros do corpo em amor e em verdade. Ou seja, nós nunca adquiriremos maturidade se vivermos isolados, sem o convívio do corpo de Cristo, que é caracterizado igreja. Ou seja, não tem como eu crescer nos meus devocionais, na minha vida de oração, crescimento espiritual, se eu viver isolado do corpo de Cristo, de uma comunidade de fé, fazendo parte de uma igreja local. Eu não vou crescer. Eu vou continuar 1, 2, 3 anos, 4 anos dentro de uma igreja imaturo, sem crescer e achando que estou crescendo. Por isso que o apóstolo Paulo vira para a igreja de Corinto e faz 2 cartas, a primeira e a segunda, falando: pessoal, o que está acontecendo com vocês? Era para eu dar alimento sólido, mas tenho que tratar vocês como bebezinhos ainda, alimentando com leite espiritual. Porque vocês crescem em idade, crescem em estatura, mas não crescem em maturidade da palavra de Deus. Continuam sendo bebezinhos, igreja de Corinto. Porque não existe crescimento no isolamento. É de suma importância, pessoal, que a gente cresça junto, no corpo de Cristo. Porque o crescimento da igreja, guarde isso, não depende apenas dos pastores, dos líderes, mas depende de todos os membros do corpo assumindo o seu papel. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você faz parte, você é membro do corpo de Cristo? Tem certeza disso? Que você é membro? Olha o que o apóstolo Paulo vem lembrando, que não basta a gente acreditar e crer em Jesus. É preciso pertencer ao corpo, crescer com o corpo e servir dentro do corpo. Olha que interessante. Não basta, Paulo vem, agora a gente vai trabalhar um pouco essa ideia. Não basta eu falar que sou de Cristo, eu tenho que pertencer a um corpo. Quando Paulo fala de um corpo, no meio deste planeta Terra, que muitos são considerados cristãos, Paulo está dizendo: vocês precisam fazer parte de uma igreja local. Vocês precisam fazer parte de uma igreja local. Por que, Paulo, eu preciso fazer parte de uma igreja local? Porque é só na igreja local que você vai desenvolver o seu ministério, vai desenvolver a sua vocação, você vai poder servir o corpo de Cristo, aonde? Dentro da igreja local. E o que é a igreja local, Paulo? É o corpo. Você só consegue ser um membro ativo que gera vida no outro se estiver conectado no corpo. Se a minha mão não estiver no meu corpo, ela vai ficar inerte, não vai conseguir produzir aquilo ao qual ela deveria produzir, que é o quê? Segurar o copo, levantar a Bíblia. Só que a mão, se ela não estiver conectada ao braço, o braço ao tronco, as pernas, cujo cabeça é Cristo, que dá ordem e o equilíbrio nas coisas, a mão sozinha não consegue levantar a Bíblia. A mão sozinha não consegue levantar o copo. Então, para que eu cumpra as ordens do cabeça, que é Cristo Jesus, eu tenho que fazer parte de uma igreja local. Mas por que eu tenho que fazer parte? Porque é uma obrigatoriedade. Eu preciso estar vinculado a uma igreja, a um corpo, a uma comunidade de fé, para que eu cresça, para que eu me desenvolva o meu ministério, porque eu preciso pertencer ao corpo e só nesse pertencimento que o corpo cresce. Se o corpo cresce, significa que os membros estão crescendo, igual a criança. Quando a criança saudável começa a crescer, que nós somos crianças, você acredita que você já foi criança, irmãozinho? Você acredita que já foi criança? A gente pensa que a gente nunca foi criança, né? Quando uma criança saudável começa a crescer, ela cresce o quê? Os pés crescem na mesma proporção, a perna cresce na mesma proporção, o braço, as mãos, a cabeça, né? A cabeça na mesma proporção.
Alguns desenvolvem, né? Os membros mais do que o outro. Assim. Por que ela cresce na mesma proporção? Olha só. O corpo cresce e se desenvolve porque todos os membros de igual maneira crescem e se desenvolvem. Você só consegue se desenvolver e eu se estivermos ligados no corpo de Cristo, que é a igreja dele. Ser ligado à igreja dele, pessoal, não é ser ligado apenas à igreja espiritual, é fazer parte de uma comunidade local para desenvolvimento. Porque olha só, eu faço parte de uma igreja, tá bom? Em que corpo você tá? Quem tá te assistindo? Quem são os irmãos que acompanham você, que te anima, que falam, vamos lá que vai dar certo, vamos fazer esse projeto, vamos caminhar junto, vou orar por você. É nesse relacionamento do corpo, nessa manifestação do corpo, que o corpo cresce e a cabeça, que é o Senhor, dá ordenança para o corpo e cada um vai se desenvolvendo. E nesse movimento do corpo, o corpo vai se fortalecendo. É assim que é a igreja de Cristo. Você se fortalece na igreja. Você não se fortalece só na sua casa. Vou ser crente isolado, vou adorar a Deus isoladamente. Não existe isso com a concepção de Paulo. E ele vem trabalhando nesse texto de Éfeso agora em 3 ideias que eu gostaria de conversar com vocês. Primeira coisa que o apóstolo Paulo ele fala. Primeiro, o compromisso com o corpo, que é com a igreja local, é um mandamento bíblico. O compromisso com o corpo é um mandamento bíblico, não é uma sugestão. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Olha o que diz o texto. Hebreus 10, 24 e 25. O autor de Hebreus trabalhando a ideia que Paulo também trabalha. A Bíblia não fala quem era o autor de Hebreus, por isso que eu estou falando autor de Hebreus, porque ela não define quem é que escreveu a carta aos Hebreus. Mas olha a ideia. Hebreus 10, 24 e 25. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Volta ao versículo 24. Eu preciso, como igreja, olha, ele está falando como igreja, vocês vão entender o raciocínio no outro versículo. Como igreja, me importar um com o outro. É só dever do pastor? Não. Todos nós temos que nos importar uns com os outros. Você está bem? Um manda uma mensagem. A integração entre a igreja tem que ter isso. Para quê? Nós temos que nos importar uns com os outros e nos incentivarmos ao quê? Que eu tenho que incentivar o outro? A fazer coisas amorosas, ao amor e às boas obras. Por quê? Verso 25. E não deixemos de nos reunir. A palavra reunir aqui no grego é congregar com as pessoas, é ajuntamento de crentes. Não nos deixemos de nos reunir, de congregarmos como igreja. Igreja, você não é igreja sozinho. Tira essa concepção. Eu sou a igreja de Cristo. Você não é a igreja de Cristo. Você é membro. Você só é igreja quando está aqui, ó, nesse espaço, nós juntos. Isso aqui que nós estamos fazendo é igreja. Você e eu sozinho não somos igreja, biblicamente falando. Igreja é o ajuntamento do corpo. Sozinho eu não sou igreja biblicamente. Então não fala mais assim, não, eu sou a igreja de Cristo. Por quê? Olha que eles estão combatendo. Quando eu falo que eu sou a igreja de Cristo, eu posso me desvincular de comunidades locais. Eu não preciso ficar congregando. Eu posso ir de igreja em igreja. Eu posso ir de um lado para o outro, mas isso impede o meu crescimento. E ele fala, não nos deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns que fizeram isso, se afastaram, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que se aproxima o dia do Senhor, que Ele vai buscar a sua igreja. Por isso que está falando em letra
maiúscula. Não deixe de se reunir. Ou seja, ele vem repreendendo e dando um alerta, porque tinha cristãos naquela época, principalmente na igreja de Éfeso, que estavam se afastando da igreja, negligenciando a comunhão. Igreja é comunhão dos santos. Não existe comunhão sem ajuntamento. Não existe comunhão sem ajuntamento. Outra base que o apóstolo Paulo trabalha, a ceia do Senhor é a comunhão da igreja. Por que nós vamos numa igreja local participar da ceia? É a comunhão, o corpo e o sangue de Cristo. A comunhão à mesa. Por isso que a Páscoa, que é o Pechá, a ceia é a Páscoa. O Pechá, que é o rito de passagem da libertação do povo, que foi constituída no Antigo Testamento e se cumpre em Cristo Jesus, que eu sou o Cordeiro Pascual. Ele se intitula, eu sou o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. É o quê? É a comunhão. Por isso que iam nas casas, as famílias, juntavam todos e a Páscoa era jantar. Tinha ervas amargas, cada um simbolizando. Tinha ervas doces, olha o amargo do Egito que a gente sofreu, o doce, a libertação. Tinha todo um ensejo em torno disso. Não existe comunhão sem ajuntamento. Você estiverá, eu tenho comunhão com meus irmãos, mas não se ajunta numa comunidade de fé para adorar com a igreja, você não tem comunhão com ninguém e nem eu. É muito sério. Comunhão é só no ajuntamento dos crentes. A comunhão não é amizade apenas. A comunhão é ajuntamento dos crentes para fazer a obra do Senhor e desenvolvimento do reino pessoal. Porque nós podemos ter diversas amizades com pessoas lá fora que às vezes não creem no mesmo Deus com a gente. Isso é amizade, não é comunhão, guarde isso. A comunhão bíblica é quando os crentes em Cristo se juntam como igreja para poder celebrar. E nós conseguimos fazer isso se nós nos comprometermos como igreja. Guarde isso. Servir numa igreja local, como nós servimos aqui na For You Church, não é uma opção, pessoal. É obediência a Deus. Se você é crente, você tem que fazer parte de uma igreja local. Você precisa fazer parte para crescimento. Você nunca crescerá espiritualmente sem fazer parte de uma igreja local. E fazer parte é se comprometer com ela no desenvolvimento do reino. E isso vai trazer ao meu e ao seu coração alegria plena. A gente busca tantas coisas, mas se não tivermos comunhão para servir, aonde a gente vê isso também, pastor? O apóstolo Paulo trabalha esse mesmo conceito de Éfeso. Ele vem trabalhando o conceito de igreja em todas as cartas. É lindo isso. Ele vai lá em igreja de Romanos. Os romanos que estavam se convertendo, ele vem falando lá na igreja de Roma também. Olha, Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Olha o que ele diz. Romanos 12, versículo 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Cada um de nós tem uma função. Você tem uma função, eu tenho uma função, a pessoa que está do seu lado tem uma função. Pergunte para ela assim, qual que é a sua função no reino de Deus? Qual que é a sua função? Ih, pastor, boa pergunta, né? Se você não estiver cumprindo a sua função, eu e você estamos em desobediência ao Senhor, meus irmãos. Se eu sou parte do membro de um corpo, de uma igreja, eu sou mão. Se eu não estou cumprindo o papel de mão, olha como que eu tô. O corpo tá torto. Aí o outro não cumpre o papel de perna. Eu tenho que cumprir o papel no corpo de Cristo a qual eu estou. Ou seja, você que faz parte de uma igreja local tem que se desenvolver,
tem que estar comprometido com o evangelho. O apóstolo Paulo fala, vocês são, assim como também Cristo em nós somos muitos, nós formamos um corpo e cada um está ligado a todos os outros. John Stott, um dos maiores pregadores e teólogos, meus irmãos também, do século XX, olha o que ele fala. O Novo Testamento não conhece cristianismo sem igreja. Isso é profundo. Cristo morreu por quem? Por nós, pela sua igreja. Cristo é o noivo e nós somos a sua noiva. Quem que é a noiva de Cristo? A igreja. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe, o apóstolo Paulo fala, pessoal, agora que essa graça te alcançou, nós precisamos viver em igreja. E por que existe comunidades locais? Porque no Novo Testamento tinham diversas cidades. Então tinha uma igreja em Éfeso. O pessoal de Filipe ficava indo para lá, para Éfeso? Não! Tinha a região da Galácia. Em cada local tinha uma igreja para as pessoas poderem se desenvolverem. A igreja na Galácia, a igreja de Colosso, a igreja de Filipe, a igreja de Éfeso, a igreja em Tessalônica. Tinha várias igrejas e dentro dessa igreja o corpo se desenvolvia, cujo o cabeça é Cristo, que é o dono de toda a igreja. Não existe igreja sem comunhão, não existe igreja sem estarmos ligados. O Novo Testamento não conhece cristianismo sem igreja, ou seja, se você fala que é cristão, mas não está se desenvolvendo em uma igreja local, não tem como você falar que você é um cristão. Pergunte para a pessoa que está do lado, está se desenvolvendo como cristão, irmão? Está se desenvolvendo? Segundo lugar que o apóstolo Paulo trabalha, o compromisso com o corpo implica participação ativa. Se eu me comprometo com alguém, eu tenho que participar naquilo que eu me comprometi. Se eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho que ter uma participação ativa. Por quê? Se eu sou de Cristo, Ele concedeu a mim graça, misericórdia, carismas, que são dons, habilidades, competências e técnicas, para que eu possa servir no reino dele em amor. E como que eu sirvo no reino dele em amor? Servindo pessoas com os meus dons. Isso é bíblico. Vamos ver isso? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Olha só. Como que eu sirvo a Deus, pastor? Servindo pessoas com seus dons. Está na Bíblia. Ah, eu sirvo isso. Não, é o que a Bíblia nos ensina. Como que eu sirvo pessoas? Cada um exerça o dom, o presente que recebeu para quê? Para você? Não, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Uma igreja saudável é aquela que os membros servem uns aos outros com seus dons. Se eu tenho dom, se eu tenho uma habilidade, se eu tenho uma técnica e não estou servindo isso aos meus irmãos, eu estou negligenciando aquilo que Deus colocou na minha mão. Ah, eu enterrei o meu dom. Se você enterrou o seu dom, nessa manhã, Deus prepara para que você desenterre esses dons e o obedeça servindo ao próximo. Com o que Deus colocou na tua mão. Deus colocou um dom. Cada um vai exercer o seu dom, um vai se ensinar, o outro vai se pregar, o outro vai ter o dom de profetizar, que são ministérios da igreja. Dons é uma coisa, ministérios são serviços, são diferentes. Uns Deus deu para pastores, mestres, outros Deus deu para profeta, outros Deus deu para apóstolos, ministérios, serviços de governo na igreja. E no meio desse serviço de governo, Deus dá dons. No meio desses serviços
que eu coloquei em cada um. Eu dou dom de visão, dom de revelação, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de discernimento de espíritos. Eu distribuo os dons em cima dos ministérios. Coríntios trabalha essa ideia. E tudo que Deus nos dá é para servir. Ou seja, se eu não estou servindo ao outro, à igreja, eu estou em desobediência a Deus. Se eu tenho um dom de pregar e não prego, eu estou em negligência. Se eu tenho um dom de misericórdia e não faço, eu estou em negligência. Quer ver isso? Romanos capítulo 12, versículo 6 até o versículo 8. Quando eu estava lendo isso, pessoal, eu pedi perdão para Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo trata. Temos diferentes dons, de acordo com a sua graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, que use de acordo com a sua fé. Tem alguém aqui que profetiza? Tenho. Então use esse dom mediante a sua fé. Porque a fé que você tem vai ser a fé que Deus vai te mostrar para que você profetize, para você não, para abençoar a vida do seu irmão que está do seu lado. Se você tem um dom de profetizar, use ele mediante a sua fé, mas use ele. Ele continua. Se o dom é servir, sirva. Puxa, eu não tenho o dom de profetizar, mas eu tenho o dom de servir. Eu amo ficar na porta, eu amo fazer o café da manhã para os treinamentos de evangelismo, eu amo fazer o café da tarde, eu amo servir as pessoas distribuindo na recepção panfletos, eu amo abraçar. Então, se você tem o dom de servir, essa graça, sirva com amor. Mas sirva. Não fique sem fazer nada. Se é ensinar, eu tenho o dom de ensinar. Porque eu tenho uma didática fácil de ensinar as pessoas compreendem o que eu falo de uma maneira fácil, eu pego assuntos complexos e consigo fazer de maneira fácil. Então, ensine! Ah não, ensine! É para o outro, sirva ao reino de Deus, à igreja, com seus dons, mas realize. Se é encorajar, que assim o faça. Você tem um dom de encorajar. Você não está bem, então vamos embora, filho. Você não está bem, Tati, bora. Celção, você não está bem, vamos embora, filho. Vamos para a igreja. Vamos lá, você vai receber uma palavra. Se o seu dom é encorajar os outros, encorajem. Mas faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Olha, eu às vezes não sou bom para servir, mas eu sou bom em contribuir financeiramente com a igreja. Então, se eu não consigo pregar, ensinar, fazer outras coisas, o meu dom é contribuir. Então eu vou contribuir generosamente, com alegria dentro do meu coração. Olha, às vezes eu não tenho essas habilidades, eu morro de vergonha. Mas o que você faz? Eu amo contribuir para o crescimento do reino. Então faça isso generosamente. Não tem como nós não servirmos a Deus, porque Ele distribuiu um monte de coisa para a sua igreja. Então, se eu e você não estamos fazendo isso, olha só, se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se você então é um líder nato, chamado por Deus, que as pessoas te seguem, respeitam a sua autoridade, exerça a sua liderança com o quê? Com dedicação. Não seja negligente, seja exemplo das pessoas. Porque as pessoas ouvem você, as pessoas enxergam você, então seja dedicado na sua liderança. Porque a sua liderança é através do exemplo, não apenas de palavras. Exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Eu vou dar misericórdia para Cadine. Ai, mas não queria dar misericórdia. Não, se você for exercer esse dom de misericórdia, dar segunda chance, terceira chance, faça com alegria. Porque eu tenho esse dom. Eu tenho um dom de misericórdia, mas não tenho um dom de liderança, não tenho um dom de generosidade de contribuir, não tenho um dom de ensino, não tenho um dom de liderança. Não tem problema. Cada um tem o seu dom. E no seu dom você pode servir ao reino de Deus. E como que você serve ao reino de Deus? Servindo pessoas em amor. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. O que você tem servido às pessoas com o seu dom?
Com qual dom você tem servido as pessoas em amor? Com qual dom você tem servido as pessoas em amor? Porque, olha o que J.I. Parker, ele fala. Serviço cristão não é um extra, é parte da própria essência da vida cristã. Não é um extra. É profundo isso. Eu não sirvo se eu quiser. Faz parte da minha essência servir. Que essência é essa? Se eu falo que eu sou cristão, eu tenho que servir. Se eu sou um cristão só dentro desse banco e não sirvo durante a semana à igreja, eu não estou sendo um cristão verdadeiro. Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Se eu não servir a igreja e vocês não servirem a igreja, que são as pessoas que fazem parte da sua comunidade de fé, você e eu não somos um cristão verdadeiro. Porque Deus derramou dons para servir uns aos outros. E isso não é um peso, é a minha essência. A minha essência é servir. Por quê? Porque Jesus Cristo, nosso mestre, serviu. Eu não vim, disse Jesus, para ser servido, mas eu vim para servir vocês. Tira aí a sandália do pé de vocês, que eu vou lavar o pé de vocês, mesmo sendo mestre. Pedro fala, não, Senhor, eu não vou deixar você lavar o meu pé, porque não é digno, você é mestre. Não, eu vim para servir. E se você não deixar eu te servir, Pedro, você não tem parte neste ministério. Você não tem parte neste serviço. Não seja por isso, lava o pé e a cabeça também. Não. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho te dado. Apenas os pés. Ele serviu. Se eu não estiver servindo no reino... O que é servir no reino de Deus? É ter alguma função dentro da igreja. É participar ativamente da igreja. Por quê? Que nós vemos o compromisso com o corpo envolve participação ativa. Não existe na igreja... Participo quando eu quero, participo como eu tenho agenda. Não! Se eu e você somos cristãos, a nossa prioridade é o reino de Deus e servir as pessoas. Eu já disse muitas vezes isso aqui. A gente não prioriza a agenda de Deus, os eventos que tem na igreja, promovidos com a igreja, mas é esse Deus que nós pedimos para Ele abençoar e abrir portas. Eu não entendo isso. Olha só, eu não participo de cursos, não participo de eventos, não participo de evangelismo, não participo de nada. Mas eu falo, Deus, abre essa porta para mim. Deus, fecha esse contrato para mim. Deus, me cura. Mas para Ele eu não faço nada. Aí eu não entendo como eu posso não fazer nada para Ele, mas orar para Ele para que Ele me abençoe. Você consegue entender? Mastiga com os dentes do cérebro. Eu não faço nada para Ele, porque a minha agenda é muito corrida, mas quando o calo aperta é para Ele que eu busco. Tô muito corrido, mas preciso que o Senhor abençoe isso aqui que eu tô fazendo, viu? Mas peraí, você não gasta um tempo comigo, você não gasta tempo, você não desmarca compromisso para ficar comigo. É sempre a sua agenda e nunca a minha. Só que detalhe, você negligencia a minha agenda, que é o compromisso com o corpo nas coisas que tem no corpo de Cristo, na comunidade da igreja local. Só que você negligencia tudo isso, mas quer que eu continue abençoando e confirmando os seus passos? Por isso que Jesus atua com a gente, sabe com o quê? Graça e misericórdia. Ele não dá aquilo que a gente merece. Mas não é porque Ele não dá aquilo que a gente merece que a gente tem que levar de qualquer maneira. Ele não dá aquilo que a gente merece. Você negligenciou, Renato, mas olha que engraçado, agora você quer cura. Ele não faz isso, né?
Você pediu a porta de emprego aberta, eu abri. Você não tem mais tempo para mim. Mas olha que interessante, você continua orando por promoção e me esqueceu. Que relacionamento a gente tem com Deus, achando que Deus não é inteligente. Às vezes a gente acha que Deus é um menino, por isso que o apóstolo Paulo fala, pessoal, vocês não cresceram, você acha que Deus é um menino, ele vê isso. Mas ele é longânimo e misericórdia, mas não porque ele é longânimo e misericórdia que nós seremos negligentes. Tá entendendo, igreja? Isso me constrangeu, eu falei, meu Deus! Eu às vezes priorizo as minhas coisas e falo, Deus abençoa aquilo que eu fiz, mas esqueço de priorizar a agenda dele. Mas é para ele que eu e você recorremos quando o calo aperta, quando a crise vem, quando a dificuldade vem, para onde a gente corre? É para Deus, isso é a realidade, pessoal. Nós corremos para Deus, só que detalhe, a gente corre para Deus, mas negligencia muitas vezes as coisas dele, o servir no reino, o participar ativamente da igreja local. Nós às vezes precisamos parar de ser hipócritas. As coisas de Deus nós não podemos levar de qualquer maneira. O compromisso do corpo de Cristo é fazer parte desta comunidade de fé. Aonde tem igrejas ali também celebrando, cultuando em outros lugares, e as pessoas estão fazendo parte daquela comunidade de fé, elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo, elas estão servindo aos outros com amor, com os dons e os carismas que Deus deu para elas. Ativamente. Nós não podemos ser crentes que só sentam aqui no domingo e não influenciamos mais nada e não nos envolvemos com as coisas de Deus. Terceiro e último. O compromisso com o corpo produz maturidade e crescimento espiritual. Quando eu me comprometo como igreja local, a qual Deus me colocou e eu estou me desenvolvendo, eu adquiro maturidade e crescimento. Efésios 4,16. O texto que nós lemos. O apóstolo Paulo continua o raciocínio. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. O corpo cresce. O corpo se edifica. Vai tomando forma, a igreja vai crescendo, a igreja vai se desenvolvendo, vai chegando novas pessoas, vai chegando novas gentes, vai chegando novas culturas, vai chegando novas personalidades, vai chegando novos temperamentos, um mais agitado, sanguíneo, um mais fleumático, um mais melancólico, o outro mais colérico e bravo. Esse é o ajuntamento dos santos. Cresce e edifica a si mesmo. A igreja cresce. Olha que interessante o apóstolo Paulo falando. Alicerçados nele, a igreja mesmo se edifica. Ela mesmo vai se desenvolvendo porque estamos alicerçados nele. Por quê? Porque eu me desenvolvendo, eu me desenvolvo vocês se desenvolvendo, me desenvolvem. Um desenvolve o outro em amor. Aí ele continua. A si mesmo em amor, à medida que cada um realiza a sua função. O que é você para fazer? Faça aquilo que Deus colocou na tua mão. Não queira fazer o que Deus não te chamou para fazer, irmão. Ah, mas eu queria fazer aquilo. Mas você tem dom para aquilo? Tem competência para aquilo? Não, mas eu vou orar e vou me capacitar. Então faça isso. Cada um na sua função. Cada um trabalhando na sua função em amor. Nós crescemos. A igreja cresce quando cada membro cumpre o seu papel. Guarde isso, pessoal. Na igreja, o compromisso com o corpo, sabe o que ele nos ensina? Humildade, perdão, paciência, generosidade. Virtudes que só florescem no relacionamento cristão. Aonde que você desenvolve o seu relacionamento cristão? Aqui dentro. Aqui no meio do corpo, quando eu pego esse copo, eu tive que tensionar minha mão. Vai existir tensões no meio do corpo. Os tendões aqui, a força, vou ter que segurar o copo. Se não estiver tensão, o copo cai.
Vai ter tensões dentro da igreja. Mas é no meio dessa tensão que a gente vai desenvolver paciência. É no meio dessa tensão que a gente vai ter que desenvolver perdão. É no meio dessa tensão que a gente vai ter que desenvolver ouvidos para ouvir mais e falar menos. Está na Bíblia isso ou não? Seja prontos para ouvir e tardio para falar. A gente quer falar muito. Fala para a pessoa que está do seu lado, a gente tem que ficar quieto, meu irmão. Aí você tem que ficar quieto. Quer que eu use um termo mais popular? Com todo respeito, entre aspas, tem hora que você tem que ouvir e calar a boca. Mas eu não aceito, tenho que falar, não tem que falar nada. Quem disse que tem que falar? Quem disse que a gente tem que falar, irmãos? Com muito respeito eu falo isso. Quem disse que tem que falar? Quem disse que toda hora eu, Renato, tem que ser ouvido? Quem disse isso? Quem disse que toda hora eu e você precisamos ser ouvidos? Irmãos, maturidade. É no meio da igreja que a gente aprende isso. É no meio da igreja que a gente aprende que a nossa opinião sempre, às vezes, não vai valer a pena. É no meio da igreja que a gente vai ter tensões entre irmãos que vão ter que exercer misericórdia. É aqui que o Senhor nos desenvolve. Guarde isso. A igreja não é perfeita, mas é o lugar que Deus escolheu para nos aperfeiçoar. Ela não é perfeita. Mas aonde eu sou aperfeiçoado, pastor? É dentro da igreja. E como que eu sou aperfeiçoado dentro da igreja? Nos relacionamentos. Vai ter relacionamento que você vai ter que perdoar, vai ter relacionamento aqui no meio da igreja, que você vai ter que ter paciência, que você vai ter que liberar perdão, que você vai ter que orar. É no meio da igreja, pessoal. Só que tem muitos que a gente leu, eu preciso sair da igreja. Não abandone a igreja, conforme muitos fizeram, se afastando do corpo, porque não existe desenvolvimento e crescimento fora da igreja. Tim Keller, que foi um autor sobre liderança muito bacana, olha o que ele fala. A comunidade cristã, que é a igreja, é o laboratório onde aprendemos a viver a graça que pregamos. O que você faz no laboratório? Experimento, certo? Deixa eu ver se isso aqui dá certo. Deixa eu ver se eu fizer essa mistura vai dar certo. Às vezes a gente faz algumas misturas explosivas, né? Pum! Sai a cara toda manchada. Fazemos outras misturas. Puxa, deu liga. Deu certo. A comunidade de Deus, a igreja, é esse laboratório que a gente sabe faz o quê? Aprende a viver o que a gente prega. Se você fala que é uma pessoa paciente, aqui que eu quero ver se você vai ser paciente mesmo. Se você fala que é uma pessoa amorosa, eu quero ver se você vai ser uma pessoa amorosa aqui dentro, quando pisarem no seu calo. É na igreja que a gente se desenvolve. Ela não é perfeita, mas é o lugar que Deus permitiu que eu e você a gente se desenvolveu. O compromisso com a igreja local é essencial para o nosso crescimento. Então gostaria que você guardasse isso. O seu crescimento espiritual está atrelado à comunidade a qual você faz parte. Eu preciso fazer parte da igreja, porque eu sou só um membro e o ajuntamento é o corpo, ligados em Cristo, que é o cabeça. Então se desenvolva. No meio da igreja, procure, pastor, líderes, o que eu posso fazer? Posso ficar na recepção? Posso fazer uma coisa? Tem alguma coisa para eu fazer? Como a gente está em crescimento, tem horas que a gente já faz algumas coisinhas aqui, já às vezes não tem muito o que fazer, mas já mostra aquela disposição em ajudar. Ah, vou ajudar no café, vou colocar os banners, vou lá colocar ali embaixo. É o serviço. Ah, posso participar dos PGs, posso fazer uma dinâmica de grupo, posso ministrar, vai ter os cursos agora que a gente está tendo de pregação, e depois também vamos ter os cursos agora do PG, tem toda uma trilha aqui dentro da nossa igreja. Se desenvolva o seu ministério. É aqui que você desenvolve o ministério. É aqui que você aprende a amar. Sabe onde você aprende a amar? É na igreja. Por que a gente aprende a amar na igreja? Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe qual que é uma pergunta que às vezes a gente faz errada, pessoal? A pergunta errada que a gente faz é isso daqui, ó. O que a igreja fez por mim? O que a igreja tem feito por mim? Sabe qual que é a pergunta certa de quem tem maturidade? O que eu, como membro do corpo de Cristo, estou fazendo com os meus dons e as minhas habilidades para a edificação do corpo a qual eu faço parte? Essa é a nossa pergunta de um crente maduro.
Não é, deixa eu ver o que a igreja tem feito por mim. Porque se eu falo o que a igreja tem feito por mim, eu me torno um consumidor. Ah, ela tem me colocado com uma boa escolinha infantil, que é o Kids. Ah, tem até um louvor bacana. Ah, o pastor é meio maluco, mas eu gosto das palavras ali, tal. Ah, o ambiente é legal porque tem ar-condicionado. O dia que não tiver isso, a gente se dispersa. A pergunta do cristão é: o que eu estou fazendo para a igreja a qual eu congrego e os membros que eu sirvo para que eles cresçam e desenvolvam os seus ministérios e a gente ainda alcance mais vidas para Jesus? Essa é a pergunta. Porque daí nós seremos igreja, independente da estrutura física que a gente está. Porque eu creio que nós estamos construindo uma igreja segundo o coração de Deus. E isso significa o seguinte: se a gente não estiver mais dentro do hotel, essa igreja aqui vai continuar unida. Ah, agora os cultos vai ser em tal garagem. A galera vai lá, na garagem. Você está entendendo? Porque a igreja não se resume à estrutura do hotel. Hoje nós estamos fazendo o culto aqui na Sala Brás. Nós costumamos fazer o culto na Sala Belém. Mas a igreja se reúne, que é o ajuntamento do corpo de Cristo. Está entendendo? Não é estrutura, é isso. Só que nós só conseguimos ficar unidos se a gente compreender: eu não sou um consumidor. Eu sou um membro e, como membro, eu tenho responsabilidade com a minha igreja. Quando eu falo que eu tenho responsabilidade com a minha igreja, eu tenho responsabilidade com meus irmãos. Eu tenho responsabilidade para com o Pietro, eu tenho responsabilidade para com a Tati, eu tenho responsabilidade para com o Vitão, tenho responsabilidade com a Esther, tenho responsabilidade com o Luiz. Eu, como pastor, falo: eu tenho responsabilidade com a igreja. E quem é a igreja? Isso daqui são vocês. Eu tenho responsabilidade com vocês. Por isso que todos os domingos, com alegria no coração, eu venho para cá. Para adorar a Deus e servir a Deus. E como que eu sirvo ao Senhor? Servindo vocês. Quando você vem para cá, você serve a Deus, sabe como? Servindo o irmão. Como que você serve o irmão, pastor? Eu não estou fazendo nada. Já coloquei os banners, dando um abraço nele. Seja bem-vindo. Bom culto. Bom culto, Celção. Prazer em receber você aqui. Você está servindo a Deus. Servindo quem? Servindo os céus, que veio aqui. Dando um abraço nele. Você serviu a Deus agora entregando uma balinha para ele. Ele pegou a balinha? Pegou a balinha. Você serviu a Deus. Você serviu a ele e está te falando do amor de Deus. Serviu. Isso é servir a Deus. Guarde isso. Servir a Deus é servir pessoas, irmãos. Servir a Deus não existe. Falar que a gente serve a Deus se a gente não servir as pessoas do nosso lado. Isso não é ser igreja. Se eu não estou fazendo isso, eu estou negligenciando. Servir a Deus é servir o outro em amor. É exercer paciência, é exercer perdão, é querer que a gente cresça e alcance mais vidas. Vamos orar.